Meu nome é Laide Carvalho. Eu ajudo pessoas que estão iniciando e que você realmente consiga viver da massoterapia. Hoje eu escolhi falar de uma das técnicas, a liberação miofascial. Um tempo atrás era exclusivamente para pessoas que praticavam atividades físicas. Hoje os estudos se intensificaram muito em relação, ao que nós vamos aprender aqui, que é sobre fáscia. E as pessoas começaram a entender, tanto os próprios profissionais de saúde, profissionais de educação física, eles começaram a entender que realmente uma fáscia bem hidratada, uma fáscia bem tratada, ela resulta na qualidade de vida das pessoas. Mas só que existe algo assustador dentro do mercado em relação a esse procedimento, que é a liberação miofascial dói. Vamos dar início então à nossa técnica de liberação miofascial. Primeiro vamos trabalhar de forma manual, tá? É importante que ao iniciar essa técnica, você observe a situação da musculatura, se está mais rígida, contraída. E quando você começar a fazer as manobras, o seu cliente, ele pode te responder em relação ao nível de dor, para que você diminui ou até mesmo aumente a pressão. É importante que trabalhe de um tendão a outro, tá? Sempre dando bastante ênfase na questão da musculatura que você está buscando trabalhar. No caso aqui, vamos trabalhar os gastrocnêmios, né? São esses dois músculos aqui na panturrilha. E observando se tem algum ponto gatilho, algum ponto mais doloroso. Na liberação manual, você pode usar pouco creme, porque a gente precisa causar um atrito mais na pele. Então não utilize muito creme. Vai de uma articulação a outra, com esses movimentos. Profundo e lento. Olha só, vou fazer uma observação para vocês. Quando a gente for trabalhar as regiões de tendão, como esse aqui, que é um tendão largo, a gente pode utilizar um dos nossos instrumentos. Posso usar esse, né? O soco inglês. Pega o instrumento nessa posição. E é importante que você faça a palpação para que compreenda quando a musculatura está mais solta, mais relaxada. No caso aqui, o tendão, né? Dá para vir aqui, ó, bem na inserção. Trabalho desse lado. Geralmente vai causar uma hiperemia, vai ficar vermelhinho. Esse é o ponto em que nós precisamos atingir. Percebe-se que há uma leve fricção sobre a pele. Estamos trabalhando a face superficial. Quando eu terminar, vocês vão observar que está vermelhinho. E provavelmente, na palpação, a gente vai observar que o tecido está mais maleável, mais hidratado. É esse ponto que a gente precisa. Para vocês observarem, né, que ele ficou meio vermelhinho. A gente pode fazer isso em toda a musculatura, dependendo do propósito. Se for face mais superficial, use o instrumento. Ou a gente pode utilizar também a pistola, tá? Vamos dar início aqui bem próximo às articulações. Percorra toda a musculatura
Vai fazendo a palpação, vai identificando em relação à textura do músculo, do tendão, observando se está causando hiperemia, se está ficando mais relaxado. E o próprio cliente pode te relatar se diminuiu o nível de dor. Faça uma escala de dor de 0 a 10. Normalmente, quando iniciamos essa escala de dor, é 8, 9. Quando está no ponto confortável, a gente consegue uma escala aí de nível 6. Essa região aqui de lateral da perna é super importante, trabalha bastante. Podemos também fazer a liberação com a ventosa. Coloca um pouquinho mais de creme, já que nós vamos deslizar a ventosa aqui, tá? Se for preciso, utilize uma ventosa de tamanho menor. É normal que solte, reposicione novamente. E vai fazendo deslizamento bem lento. No início pode até causar um incômodo, mas logo vai ficar bem mais confortável. Sempre respeitando o limite de dor de cada pessoa. Tem gente que suporta mais, outras pessoas suportam menos. E é uma dúvida que algumas pessoas não conseguem responder por talvez não conhecerem tanto, até mesmo o profissional, tá? Ele às vezes não consegue esclarecer se esse procedimento é um processo doloroso e por que que ele se torna um processo doloroso e como passar isso para o meu cliente para que ele entenda que mesmo sofrendo uma dor momentânea, isso pode gerar um alívio que vai aí ser de forma gradativa, que beneficiará a vida dele para frente. Então, assim, a liberação miofascial, já quero afirmar, ela dói, ela é um procedimento bem doloroso, mas que depois ele traz bastante alívio para a pessoa que recebe a técnica. E o porquê que essa liberação miofascial, porquê que esse procedimento ele é tão doloroso, pessoal? Olha só. Vamos agora começar a compreender, então, tá? Os fatores que levam com que esse procedimento seja doloroso, mas porém satisfatório. O nosso corpo, ele é uma máquina bem completa, que foi projetada para funcionar com toda a sua integridade. Todas as nossas estruturas estão interligadas, onde uma depende da outra para funcionar de forma perfeita, de forma adequada, para que nós conseguimos aí exercer as nossas atividades físicas, nosso trabalho, fazer todas as coisas que nos traz alegria, nos traz prazer. Mas como toda máquina, como todo equipamento, precisa de uma manutenção, precisa de revisão, precisa de fatores que causem esse bom funcionamento. O nosso corpo, nós precisamos de alimentos, nós precisamos de dormir bem e nós precisamos de praticar atividade física para manutenção dessa máquina. A primeira coisa que, infelizmente, tá, pessoal, influencia muito na questão do funcionamento, do bom funcionamento ou do mau funcionamento dessa máquina é a alimentação. Nós precisamos alimentar de forma correta. As pessoas hoje em dia, devido a tanta correria, elas infelizmente não conseguem alimentar de forma correta, gerando uma deficiência numa máquina que precisa de todos os nutrientes para funcionar de forma correta. Então, o profissional entenda na hora de preencher a sua anamnese, quando você perguntar para o seu paciente como está a alimentação dele, que ele falar para você que não está se alimentando de forma correta, você já vai entender que o organismo dele está com falta de alguns nutrientes, que isso provavelmente pode influenciar na má qualidade de vida, no má funcionamento dessa máquina que é o corpo humano.
mas na anamnese dá para você entender quantas refeições ele faz por dia. Mas você, massoterapeuta, na conversa com o seu paciente, você pode estar aí abrindo a mente dele, colocando isso para ele, essa importância, tá? De ter uma alimentação balanceada. Como eu sempre falo, o público consumidor desse tipo de procedimento é um público amplo, mas um público exigente e que sabe o que ele está querendo. E você, profissional, conhecendo o seu cliente, conhecendo o seu paciente, você vai conseguir entregar aquilo que ele está procurando, que é qualidade de vida, tá? De uma forma natural, de uma forma alternativa, que é isso que a massoterapia ela promove. E tem muita gente que não consegue dormir bem. Eu tenho uma cliente que ela tem um problema seríssimo de bruxismo, tá? E ela fala pra mim, ela relata que as noites de sono dela são noites horríveis, que ela não consegue dormir bem, e que ela acorda no outro dia como se tivesse sido atropelada por um caminhão devido a esse problema de saúde que ela tem. E na massoterapia a gente tem aplicado algumas manipulações sobre a musculatura do rosto, sobre o pescoço, tá? Tem feito umas massagens bem focadas nesse problema dela e a gente tem conseguido entregar alguns resultados, tanto que ela faz uma vez por semana, ela vai ao nosso local de atendimento, aplicamos a técnica de liberação miofascial, soltamos os pontos gatilhos da musculatura do rosto e ela relata que a semana foi mais agradável, que conseguiu dormir de uma forma melhor. As pessoas vão procurar ajuda quando elas já estão 5, 6, 10 anos, que elas não conseguem dormir bem. Não são coisas que são ali de meses, não, de semanas, não. São coisas, tá? São problemas que já são aí de uma longa data. Então, a gente não consegue resolver isso também de um dia para a noite como uma única sessão. Pessoal, olha só, uma coisa que às vezes, se você não souber esclarecer isso, tá? Você pode perder um cliente que você conseguiria trazer para ele um grande resultado. Elas estão muito imediatistas, as pessoas estão muito imediatistas, tá? E elas querem obter o resultado instantâneo. E às vezes isso não é possível. Procedimentos, alguns nós conseguimos sim fazer com que eles sejam instantâneos, momentâneos. Realizei o procedimento, a pessoa já começa a sentir o alívio. Agora, para uma pessoa que vem já de uma longa data, com um período de disfunção seríssima na musculatura, aí a primeira coisa que ele me pergunta, tá? Pelo celular, pelo WhatsApp, por algum meio de comunicação, se com uma única sessão eu consigo resolver o problema dele. Às vezes isso chega a ser chocante, assustador e você precisa realmente, tá, sobressair dessa situação sem se comprometer com aquilo que você não vai ser capaz de entregar, mas você não pode dispensar aquele cliente por ele ser um cliente imediatista. E, infelizmente, muitas pessoas estão assim, elas querem para hoje, para agora, para ontem, elas querem o resultado. É preciso que você use uma abordagem específica para essa pessoa. Por exemplo, às vezes eu costumo falar de uma forma bem simples, tá? Mas direta. Eu pergunto, tá, tudo bem, quando você vai ao médico, tá, com um problema, normalmente ele te passa uma medicação. Essa medicação é preciso que você aplique ela por um período de tempo, 2 dias, 3 dias, uma semana, para que realmente você obtenha, tá, o seu resultado, que você obtenha a cura, que você seja restaurado. Porque um procedimento de massagem, de manipulação, um procedimento alternativo, não invasivo, eu consigo te entregar esse resultado com apenas uma sessão. É importante que você faça mais sessão. E é hora de você falar para ele, olha, eu gostaria de saber como que está a sua alimentação, como que está o seu sono, como que está a sua prática de atividade, para que eu consiga traçar um plano específico para você, para que eu consiga fazer um tratamento específico que vá de acordo com a sua necessidade. Quando eu entender como que está a sua rotina, eu consigo dizer para você com quantas sessões a gente consegue observar um resultado satisfatório. Nunca deva dispensar um cliente, nunca deva prometer para ele algo que pareça milagroso, porque você pode prejudicar, infelizmente, a sua carreira. Um cliente satisfeito, ele atrai 2, 3 clientes para a gente. Agora, um cliente insatisfeito, pessoal, ele pode gerar grande problema para a sua carreira profissional. Então, nunca prometa resultados milagrosos apenas com uma sessão, sem fazer uma anamnese, sem entender como que está a rotina de alimentação,
de sono e principalmente de atividade física da pessoa que procura pelo seu serviço, tá certo? E aí, profissional de massoterapia, eu te pergunto, você conhece o seu cliente? Você se preocupa realmente como está a qualidade de vida com o seu cliente? Você quer conhecer ele para entender as necessidades dele? Ou você quer realmente só trazer para o seu consultório e realizar um procedimento sem entender se realmente esse procedimento vai trazer os benefícios que ele está procurando? E isso é importante, tá? Para que realmente você consiga fidelizar o seu cliente, para que você consiga traçar um plano de tratamento para ele, traçar um plano personalizado. Use esse termo, é importante você usar aí quando você for vender o seu produto, que você tem um plano personalizado. Quando fala de personalização, quer dizer algo que se encaixe à necessidade daquela pessoa, mas realmente tenha isso, tá? Tem esse plano personalizado. Você vai precisar de uma das coisas que é bem dificultoso, tá? Pra gente que trabalha com esse tipo de serviço, é conseguir atender aos horários das pessoas, já que, como eu disse antes, elas estão sempre correndo, elas estão sempre sem tempo, que você consiga aí trazer um horário que ela consiga ir até o seu ponto de atendimento, que você consiga realizar o procedimento, que seja um horário que ela consiga adequar aí com as outras necessidades que ela realize durante o dia. E daí, conhecendo que o corpo precisa alimentar, precisa dormir bem, que essa é uma das são as necessidades básicas que o nosso corpo precisa para funcionar bem. Eu entendendo que o meu paciente, que o meu cliente não tem um sono bom, não se alimenta bem, eu já vou entender que provavelmente ele vai estar desenvolvendo alguma deficiência aí dessa máquina. Profissional de massoterapia, você também precisa dormir bem, porque o nosso trabalho exige bastante concentração na hora de fazer a palpação, na hora de executar uma técnica, na hora de preencher uma anamnese, na hora de conversar com o meu cliente para entender a necessidade dele. Eu preciso estar realmente concentrado. Concentração está associado ao sono. Profissional de massoterapia, durma bem. Reserve também o seu tempo, tá? A pessoa que você vai fazer a anamnese dela, e ela te fala, olha, eu não durmo bem, eu não pratico atividade física. É uma boa oportunidade de você explicar para ela a questão de praticar atividade física, está relacionada também com o sono que ela vai ter durante a noite. Profissional de massoterapeuta capacitado, com conhecimento de causa, bem treinado, é aqui que você entra. Depois de observar tudo isso, aí as pessoas ficam às vezes questionando, falando, ai, mas e o público? Ai, como eu vou conquistar minha cartela de cliente? Só não conquista porque ele não sabe o que as pessoas do lado estão precisando, o que as pessoas, de um modo geral, da região, elas estão precisando. Pessoas que não dormem, que não comem, que não praticam atividade física, vai chegar no momento em que seu corpo vai entrar em colapso. Eu tenho certeza que geralmente, pessoal, no dia a dia, em uma conversa formal, a pessoa ela relata, nossa, eu tô com cansaço, ai, uma dor de cabeça, nossa, eu tô irritado, ai, eu preciso emagrecer, nossa, uma preocupação que não passa, nossa, eu tô com uma dor que não sei o que é, já fiz exame. E você do lado aí não conhece, não sabe como que a máquina, o que a máquina precisa para funcionar, você realmente não vai saber vender o produto que você tem nas suas mãos, não vai conseguir vender o produto que você oferece para melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, porque você não conhece a necessidade dela. Pessoal, e a dor de causa desconhecida, ela normalmente desenvolve nos músculos, tá? Esqueléticos, os principais músculos que sustentam o nosso corpo, como panturrilha, posterior de coxa, glúteo, lombar, tórax, cervical. São os principais lugares onde desenvolve, tá? Os pontos gatilhos. Gatilhos, quando fala em gatilho, a gente entende que é algo que, ao ser pressionado, que é algo que, ser estimulado, vai disparar, vai desencadear. Normalmente, um ponto gatilho, ao ser palpado, ao ser tocado, ele irradia por outras regiões. E às vezes a pessoa fala assim, olha,
essa dor é que eu sinto em tal lugar assim. Você aperta uma dor aqui um ponto gatilho aqui na cervical e a pessoa fala, nossa, essa dor é a dor de cabeça que eu sinto. Aí eu te pergunto, por que que uma dor na cervical está relacionada com a dor de cabeça que a pessoa sinta? E isso é preciso que se estude, é preciso que se entenda, tá? Esse universo de face, de músculo, tá? Essa ligação toda. E uma pessoa, pessoal, quando ela está com uma dor, tá, de causa desconhecida, uma dor muscular de causa desconhecida, a liberação miofacial é uma excelente técnica a ser aplicada nessa pessoa. Não é uma técnica utilizada somente para praticante de atividade física. Depois de vários anos de estudiosos, pesquisadores desenvolverem, tá, esse conceito de face, a importância desse tecido para a musculatura, observou-se que qualquer pessoa pode estar realizando esse procedimento. Então, profissional, é importante você saber aplicar a técnica de liberação miofacial para diminuir as dores e desconfortos do corpo humano. Olha só, a técnica de liberação miofascial é uma técnica de massagem que aplica pressão em alguns pontos do corpo e ajuda a relaxar e alongar os músculos para que haja maior liberdade entre músculo e a fáscia. O que é a fáscia, pessoal? É uma membrana de tecido conjuntivo localizada logo abaixo da nossa pele, tá? Ela recobre a nossa musculatura e ela tem a função de ajudar o músculo a fazer a movimentação. A fáscia, ela é o lubrificante da nossa musculatura. Ela diminui o atrito entre as fibras musculares, diminui o atrito entre os músculos que estão ligados ao esqueleto. E infelizmente a má qualidade, a má manutenção do corpo, dessa máquina perfeita que é o nosso corpo, prejudica diretamente a qualidade desse tecido. É como que se nós dormir bem prejudica a face, dormir mal prejudica o funcionamento da fáscia, prejudica a manutenção da fáscia. A falta de alimentação, de nutrientes suficiente, prejudica a manutenção da fáscia, a não prática de atividade física também prejudica o funcionamento da fáscia, o desenvolvimento da fáscia. A liberação miofacial, ela é indicada em quais casos? Existem alguns fatores próprios, tá? Que são algumas lesões musculares, mas o uso incorreto da musculatura, maus hábitos de postura, treinos intensos, estresse e problemas emocionais. E aí, profissional de massoterapia, você sabia disso tudo? Você consegue identificar uma pessoa que precisa receber esse procedimento e você sabe realmente como fazer esse procedimento, como realizar essa técnica, como diminuir essas dores e esse desconforto. Pessoal, e o corpo tá com todo esse problema, com o má funcionamento da fáscia, ele vai reagir de uma forma que o corpo vai trazer respostas e você vai entender de que alguma coisa não está bem. O corpo reage formando nódulos que são chamados de pontos gatilhos, que eu já tinha falado anteriormente. E esses pontos, ao ser palpados, ao ser tocado, eles vão desenvolver dores que podem irradiar por todo o corpo. Uma dor, um ponto gatilho na panturrilha, você ao tocar, ao apalpá-lo, a pessoa pode dar referência de uma dor aqui no trapézio, porque está tudo associado, a fáscia interliga todas essas estruturas. E esses pontos gatilhos, eles acumulam muitas toxinas, por isso precisamos identificá-los, fazer a palpação, fazer a manipulação e proporcionar, tá, possibilitar que o organismo libere ali essas toxinas para diminuir a inflamação, diminuir a sensibilidade. E o pior de tudo, tá, é que uma fáscia prejudicada, uma fáscia não funcionando na sua capacidade total, ela prejudica a flexibilidade e a força muscular. Quantas pessoas que você conhece, profissional, que estão ao seu lado, que relatam diariamente que não conseguem executar movimentos simples ou que sentem muita dor ao executar também alguns movimentos do cotidiano, como por exemplo, dor
sentar, dor ao levantar, relata que quando vai levantar da cama sente dor, quando vai fazer uma atividade física está com algumas limitações. A liberação miofascial é uma excelente alternativa, tá? Para que você consiga melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Dói, porque a pessoa está no processo de limitação, tá? Da capacidade total do seu corpo, movimentos limitados, perdeu a flexibilidade, está num nível de estresse, falta de sono, falta de nutrientes no seu corpo, e o corpo dela entrou em colapso, desenvolveu diversas formas de avisar o organismo que o corpo não está bem, que o corpo precisa de uma manutenção. É aí, profissional de massoterapia, que você vai entrar aplicando essa técnica e devolver todas as capacidades, tá? De flexibilidade, de mobilidade, de manutenção que a fáscia exerce sobre essa máquina perfeita conhecida como corpo humano. Eu vou colocar uma coisa aqui bem interessante. Nós, profissionais de massoterapeutas que aplicamos essa técnica com conhecimento de causa, nós somos o mecânico de confiança. A gente não tem nosso carro, que a gente precisa dele, e nós temos um mecânico de confiança que ele deu um probleminha, a gente corre, entrega para o mecânico, deixa lá do dia para a noite, ele resolve o problema e devolve o nosso carro em perfeito estado. Você, quando conhecer como aplicar corretamente a liberação miofascial, você quando entender as necessidades que o corpo precisa para funcionar bem e as necessidades que o corpo vai enfrentar por não estar recebendo todos esses nutrientes, o sono, a alimentação, a atividade física, você vai saber o que fazer, como fazer, e você vai entregar o resultado e você vai ter o retorno que você tanto está precisando, que você tanto está buscando, que é o retorno financeiro, que é a estabilidade financeira, a flexibilidade nos seus horários, a sua realização profissional e o melhor que tudo isso, você pode atender em clínicas de estética, em clínicas de ortopedia, em academia, home care, você pode ter aí uma diversidade de lugares que você pode estar atendendo como profissional de massoterapia. Olha só, vamos aprender agora o que é um ponto gatilho, tá? E como você fazer a desativação desse ponto gatilho. Por toda a nossa estrutura muscular, ela vai ficando rígida, vai ficando prejudicada. Em alguns pontos específicos, a nossa musculatura, ela começa a travar. Quando ela trava, diminui o aporte sanguíneo. Essa questão de ponto gatilho, ele vai acontecendo de forma microscópica, só é possível ver pelo microscópio. As fibras vão travando, né? Vai diminuindo a circulação e elas vão travando. É como que se as fibras musculares fossem juntando uma em cima da outra. E vai gerar um nódulo, que é o ponto gatilho, Tiger Point também. Essa região vai ficar muito dolorida, principalmente quando você fizer o toque de digitopressão. E é importante que ao identificar esse ponto gatilho, esse nódulo, você pressione ele, tá? Com o polegar, se for uma musculatura mais profunda, você pode ali, com bastante cuidado, usar também o seu cotovelo, para você estar fazendo a desativação desse ponto gatilho. Porque se você, por acaso, encontrar e estiver fazendo o trabalho de liberação miofascial, você encontrar esse ponto gatilho e você não desativar, vai ser quase que impossível você trazer uma melhora para o seu cliente, tá? É um processo doloroso, sim, mas que logo após você soltar a musculatura, você diminuir a distopressão, vai se tornar uma coisa bem mais confortável. É como se você estivesse fazendo um bombeamento para desentupir algo que estava ali entupido. Apertou, parou a circulação, soltou, volta a circulação novamente e vai descongestionando aquela musculatura, aquela região que está inflamada, tá certo? Oi, meu nome é Ellen, eu sou aluna da Laide, já desde o primeiro curso dela, não abandonei mais. Estou trabalhando na área de massoterapia desde que fiz o curso com ela. Já tive totalmente o retorno de todos os meus investimentos. Me sinto feliz, realizada hoje. Sou uma profissional que faço os meus horários, que tenho resultados satisfatórios com os meus clientes. Já me especializei em outras áreas também, já fiz outros cursos. Como diz ela, a gente sempre tem que estar estudando e eu vejo isso nela, que ela é uma pessoa batalhadora, estudiosa, que está sempre fazendo o melhor, procurando o melhor para os seus clientes. E muito me alegra saber que ela está só crescendo
E eu sei que ela também tem esse sentimento conosco. Obrigada, Laide, por todos os ensinamentos, por tudo que você fez por nós. Continue sempre essa pessoa maravilhosa. E mais uma vez, pessoal, eu quero agradecer por vocês terem ficado aqui até o final. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.